Fala pessoal, vamos continuar a nossa aula aqui. Eu nem mexi em mais nada, já iniciei um novo vídeo aqui para a gente não perder o pique aqui e o negócio funcionar legalzinho. Então, na última aula a gente criou a role do Apache. Eu vou dar uma revisada, tá, no que a gente fez antes de rodar o playbook, para a gente certificar que tá tudo legalzinho, que tá todo mundo conseguindo acompanhar, legal? Então, nós criamos uma role Apache, tá? Essa role Apache, como tem bastante configuração que a gente fez, a gente utilizou arquivos separados. Então, nós criamos um arquivo YAML com as configurações do Red Hat, criamos um arquivo YAML com as configurações do Debian. Dentro de cada um desses arquivos, ó, foi criado aqui na pastinha de tasks, né? Ó, dentro desses arquivos, eu tratei a instalação do Apache. Então, tratei a instalação do Apache aqui, ó, fiz a instalação do Apache, habilitei alguns módulos, criei um virtual host, né? Aí usando um template aqui, ó, usei um módulo de template, tá? Que foi o último passo que a gente fez na outra aula, a gente criou esse site conf aqui, ó. Então, quando eu criei a tarefa aqui, ó, do Debian, que cria o virtual host, eu usei o template, aí ele cria o arquivo lá no servidor, baseado no template. O destino desse arquivo a gente especifica aqui aonde que ele é para ele criar e qual o nome que vai ter esse arquivo, né? Aí aqui a gente falou que só roda em Debian. E a gente tem alguns handlers aqui, ó, que rodam, que é o enable site. Deixa eu ver se eu criei esse handler, que agora até eu fiquei na dúvida. Enable site eu criei. Ó, eu não tinha criado esse handler, ó. Tinha criado os handlers de distribuições do Debian. Então vamos criar esse handler aqui, ó. Tenho que criar um handler chamado enable site. Cadê aqui o meu handler enable site? Enable site ou enable Apache? Deixa eu só confirmar aqui, ó. Desculpa, no Debian, enable site. Tem esse cara aqui. Enable site, tem sim, ó. Ele faz um enable. Quando eu trabalho com distribuições derivadas do Debian, quando eu crio um virtual host, eu tenho que habilitar o site para o Apache. Então eu rodo um comandinho lá, A2 em site e o nome do arquivo de configuração do site. Então, ó, eu tenho um handler aqui que faz isso. Então, vou colocar esse handler aqui, ó. Ficou o handler, ó, a tabulação aqui, ó, que tem que tomar cuidado, hein? Enable site. Então, ó, ele roda o comando AN2, A2 em site, né? Tipo, Apache, habilite o site que a gente está criando aqui, né? Então, ó, ali tá falando Apache, habilite esse site aqui. Beleza. Aí, sempre que a gente roda esse comando, a gente tem que fazer o reload do Apache. Então, a gente tem um outro handler ali que chama reload Apache. Deixa eu pegar ele aqui, ó. E vamos colocar lá também no nosso arquivinho de handler. Nós temos o handler reload Apache. Legal demais. Fez o reload do Apache. Aí no qual que é o outro handler que nós temos? O add in hosts file. Ah, nós precisamos adicionar. Se bem que esse handler eu acho que é igual, hein? Acho que a gente já tinha ele. Ele é o mesmo handler. A gente já tem. O arquivo de hosts, tanto para o Apache quanto para o Debian, é o mesmo. Então a gente utiliza o mesmo handler aqui, ó. Ele adiciona lá no nosso arquivinho de hosts o IP do servidor e a URL do site e o domínio. Legal? E aí, eu preciso também rodar o render install WordPress, ó, que não estava aqui no meu arquivinho do Debian. Então, ó, aqui, ó, ele instala o WordPress no Debian, né? Instala ali e, na realidade, ele faz o download, né, do tar ali, do WordPress, e depois ele já descompacta, né? É o que esse render faz, ó. Ele faz um archive aqui, baixando esse cara aqui, já descompacta no site folder lá, né? E aí eu preciso setar a permissão, ó, também, que a gente até tinha criado o handler e não tinha chamado, né? Setar a permissão da pasta para o arquivo, para o usuário www.data aqui, ó, no Debian. Então eu vou chamar esse handler aqui também. Legal.
Então, acho que agora o nosso arquivinho de tarefas do Debian tá legal, certo? E a gente criou o template, legal. Vamos dar uma conferida no da Red Hat. Da Red Hat a gente instala o Apache, a gente cria o diretório de VirtualHost, né, que o Apache vai usar para gerenciar os arquivos de VirtualHost. A gente cria também o arquivo de VirtualHost baseado no template, ó, igual a gente fez lá no Debian, a gente está fazendo aqui, ó, a gente cria baseado no template. O template é o que a gente fez, o último passo da aula passada, né, lá no diretório que vai gerenciar os VirtualHosts. Aí a gente adiciona no arquivo de hosts lá do servidor os IPs do servidor com o domínio que a gente vai utilizar. Adiciona no arquivo httpdconf, que é o arquivo de configuração padrão do Apache, a gente fala que ele vai começar a trabalhar com VirtualHost, então a gente faz um include ali do diretório, né? A gente reinicia o Apache, a gente instala o WordPress e seta a permissão. Que nem a gente fez no Debian, só que com suas particularidades do Red Hat. Legal? Que mais? Deixa eu repassar aqui. Então, dentro da pastinha de tasks, nós temos esses 3 arquivos, né? No handler, a gente tem aquela porção de configuração ali, porção de tarefinhas que a gente viu. Legal. No Files, a gente tem um arquivinho lá que ele vai jogar um index.html lá para dentro. E no template, a gente tem aquele arquivo que vai com a configuração do VirtualHost. Legal demais. E no vars, a gente tem as nossas variáveiszinhas. Basicamente, foram esses os arquivos que a gente trabalhou, tá? Então, pessoal, fica tranquilo, tá? Que ao final do curso eu vou passar o meu Git com o meu repositório do Git, onde vocês vão poder fazer download desse projeto, tá? Então, se porventura você tiver com dificuldade em alguma parte, segue até o final do curso e lá no final você vai conseguir fazer o download de todos os arquivos e tal, e vai conseguir trabalhar e aí altera esses arquivos de acordo com a sua necessidade e faz isso acontecer, legal? Bom, vamos rodar esse playbook agora, né? Deixa eu ver se eu já adicionei aqui, ó. Para rodar o playbook, eu preciso ir lá no meu arquivo de playbook, né, e falar que agora eu tenho uma role chamada Apache, que vai rodar depois da role MySQL. Então, legal. E acho que agora a gente está pronto para rodar. Vamos ver se vai funcionar. Foi tanta configuração, não se assuste se vocês tomarem uns errinhos aí, às vezes erro de indentação, erro de digitação. Ó, tem que sair da pastinha roles. Enfim, é normal, faz parte e, cara, você aprende muito mais errando do que acertando. Não tenha dúvida disso. Estou rodando aqui, vamos ver. Tá fazendo a coleta dos facts, né? Que é aquela coleta dos dados, né, dos servidores. Tá rodando a task, a role server tools. Deixa eu até jogar isso aqui para a tela inteira, porque agora vai ter bastante tarefinha aqui. Setando permissão, Firewall lá no CentOS, desabilitou o OS Linux, verificou o MariaDB, verificou os usuários, removeu o acesso anônimo do MySQL. Opa! A minha role instala o HTTP em distros derivada da Red Hat. Deu um errinho aqui, vamos ver. Apache instala distro. Enable HTTP não foi encontrado no arquivo de handler. Ó, falei que era normal. Eu tenho uma. Tá procurando aqui. Instala Apache em distro derivada da Red Hat. Vamos lá no arquivinho de tasks. Bem, deixa eu minimizar isso. Ele chamou esse arquivo, ele chegou aqui, ele veio aqui, instala, e aí eu tenho um handler aqui, ó, enable HTTP. Eu acho que eu não criei esse handler, por isso que ele deu erro. Vamos ver se é isso mesmo. Handlers, eu tenho um handler chamado enable HTTP. Eu acho que eu não criei esse cara. Meu primeiro handler aqui, ó.
Então vamos lá na pastinha de render, vamos corrigir esse erro aqui, ó, e colocar um enable HTTPD. Esse cara aqui, ó, não existia, ó. Enable HTTPD, ó, não existia. Então a gente criou ele, por isso que ele deu erro. Vamos rodar de novo. Vamos lá, é assim que aprende. Ansible Playbook rodando. Vamos ver se agora ele segue até o final. Passando pela Role Server Tools. Passando pela Role MySQL. Entrou na Role Apache. Rodou agora. Criou o diretório de VirtualHost Red Hat. Criou o arquivo de VirtualHost. Está instalando o Apache agora em distribuições derivadas do Debian. Fez algumas alterações ali, ó, para habilitar alguns módulos padrões já vinham habilitados. Criou o VirtualHost no Debian. Criou o diretório que irá hospedar os arquivos do site em ambos os servidores. Copiou o arquivo index.html. Habilitou o Apache, rodou o handler. Rodou o handler no Edge HTTPD em file ali. Restartou as Apache. Fez o download do WordPress. Setou permissões. Legal. Legal demais. Rodou muita coisa aqui, ó. E ele rodou completo, hein? Olha lá. Foram 20 tarefas, né? 8 tiveram alterações, né? Que foi essas da Role Apache, né? E no outro foram 19 tarefas e só 9 tiveram alterações. Legal. Vamos ver agora isso lá no servidor? Como é que ficou? O que eu tô falando? Vamos lá no MOBA. Vamos primeiro no servidorzinho Debian aqui, ó. Tô logado com o meu usuário. Vamos na pastinha. Vamos ver se ele criou a pastinha agora, ó. /var, /www, /mario, _underline local. Ó. Ele criou a pasta aqui, ó. Você der um ls, ele tem a pastinha, o arquivinho index.html, ó. Dá um cat index.html. Tá com aquele conteúdo lá que a gente colocou. Já vai testar isso no navegador também. Fez o download da pastinha do WordPress, ó. Fez o download do WordPress. Vamos ver permissão dela. Tá já com permissão do usuário www.data. Isso não é padrão, a gente que setou isso, a gente que configurou isso. Legal demais. Legal. Vamos olhar agora o arquivinho /etc, /apache 2, /sites, variables. Vamos ver aqui que se ele criou o arquivinho aqui, ó. Criou mario.local. Deixa eu dar um... Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui também. Tem um zoom in aqui. Como é que é? Será que é o Ctrl mais também? Não. Bom, pessoal, vamos nessa resolução mesmo. Mas, ó, criou o arquivinho aqui, ó. vi mario.local. Ó, aqui, o que eu falei do arquivo VirtualHost? Lembra que a gente trabalhou com template lá? E no template a gente estava declarando diversas variáveis, ó. Ele já criou aqui, ó, preenchendo com o valor das variáveis, ó. Veio bonitinho aqui o arquivo. Só aqui uma indentaçãozinha, mas esse arquivo também não quebra por causa de indentação. Vou até já ajustar ele aqui para deixar bonitinho na mesma linha. Ó, ele já criou o arquivo de log aqui, ó. Tudo isso aqui a gente passou via template, ó. A versão do PHP aqui, ó, ele pegou a 7.3, foi via template. Enfim, diversas informações que estão aqui nesse arquivo vieram lá do template. Ah, não vou salvar, não. Deixa assim. Legal demais. O que mais? Vamos dar uma olhadinha no arquivo de hosts. /cat, /etc, /hosts. O arquivo de hosts ele não escreveu. Ou eu não mandei ele escrever? Agora eu tô na dúvida. Se eu mandei ele escrever no Debian. Por algum motivo, eu acho que ele não escreveu. Mas isso também nem gera impacto aqui para o nosso projeto. O que mais que a gente fez? A gente criou, habilitou alguns módulos, aí
essas coisas, enfim. Vamos ver agora o CentOS. CD... Deixa eu ver no arquivo de hosts aqui se ele fez. /etc/hosts. Não, ele também não gravou no hosts. Mas enfim, também nem precisava fazer isso. Era algo mais uma boa prática, mas não tem problema. Deixa eu dar um cd /var /www. Aqui, ó, criou o diretório, legal. Tá aqui, deixa eu ver a permissão. Tá com o usuário Apache, a pastinha WordPress, que foi que a gente setou. Vamos ver aqui agora o vhosts, né, o virtual hosts, vi /etc /httpd vhosts.d. E aqui, ó, tá o arquivinho que a gente criou. Todinho preenchido de acordo com o template. Ó que legal, ó. Lembra que a gente tinha feito um if lá, ó, onde a gente, se era Debian, o log era um caminho. Se era Apache, o log era outro. Aqui, ó, ficou certinho, ó. Legal demais. E aqui embaixo, ó, ele não trouxe aquelas informações do PHP, porque aquelas informações referentes versões de PHP, a gente só ia tratar na instalação do Debian. Legal demais. Show de bola, pessoal. Vamos então só acessar esse site para ver se ele abre, né? Se ele abre aquele Hello World, né? Porque afinal o nosso Apache teoricamente está rodando. Deixa eu dar um system ctl status httpd. Ó, tá rodando. Então, se eu for no navegador, vou trazer um navegador aqui, ó. Se eu vier aqui no navegador e colocar o IP da minha máquina, que é 192.168.211.144. Ó lá, que legal, ele já rodou, já trouxe a mensagenzinha lá da minha página. Deixa eu abrir o outro, que é 159.44 e 159. Aqui ele tá... Ó, tem uma particularidade mesmo. No Red Hat, o meu site padrão ficou do VirtualHost, tá? E no Debian, não. Então, assim, para eu conseguir acessar o meu site no Debian, né? O ideal é fazer isso sempre, tá? Eu vou ter que editar o arquivo de hosts do meu computador local, aqui do computador que tá com o navegador, para conseguir acessar, tá? Para quem usa o Windows, fica no C, Windows, System32, Drivers, etc, Hosts. Aí você dá uma pesquisadinha na internet, é bem fácil, é só adicionar as linhas lá. Eu vou abrir o meu aqui, ó. Aí uma dica que eu dou também é você sempre utilizar o Notepad++ para editar o arquivo hosts, tá? Vou até apagar isso. Por quê? Aqui está comentado, vou descomentar. Vou apontar. Era outro IP, tá? Eu precisei refazer meu laboratório, então os IPs mudaram mesmo. Se você observou aí que eu estou trabalhando com IPs diferentes, de fato eu estou. Então, ó, por exemplo, eu alterei o arquivo hosts aqui da minha máquina, ó, fica no C, Windows System32, Drivers, etc, Hosts. E eu editei aqui, ó, com o Notepad++, tá? O arquivo hosts. Eu falo para vocês editarem no Notepad++, para quem utiliza o Windows, porque para você editar esse arquivo, você tem que ter permissão administrativa, de administrador da máquina. Então, se você tentar editar num bloco de notas comum, lá direto nessa pasta, você não consegue. Aí você, tipo, meio que tem que fazer uma gambiarra, que é copiar o arquivo para sua área de trabalho, editar e depois sobrepor ele lá, sabe? Então, se você editar pelo Notepad++, não tem erro. Ele funciona, aí ele vai dar um warning, né? Aí você confirma que quer salvar como administrador e ele consegue salvar. Então, eu salvei, tá? Na minha máquina aqui também tem uma particularidade que eu uso um antivírus, e de tempo em tempo esse antivírus vem e como ele sabe que o arquivo host está fora do padrão, ele comenta as minhas entradas aqui, tá? Então, às vezes eu tomo esses errinhos aí. Aí se eu acessar aqui agora, http //mario.local,
Ó lá, ele abre o conteúdo do meu site. Deixa eu dar um R aqui, ó. Aquilo lá tava em cache. Ó, até uma das configurações do que eu fiz no Red Hat, ele já pegou aqui, ó, que ele deu permissão negada, porque eu fiquei dando um monte de atualização na página. Agora eu tenho que esperar, acho que uns 60 segundos aqui, para ele conseguir abrir, ó. Ele não tá pegando a acentuação, porque também eu fiz um HTML bem tosco ali, bem feio. Mas deixa eu até corrigir isso. Vou até corrigir na mão aqui para não ficar tão feio assim. Corrigir assim, né? Vou só apagar aquele texto que tem acento para não ficar ali feio. Então, deixa eu dar um vi barra var barra www barra index. Ah, não, eu tenho que digitar via Ansible. Tem que digitar via Ansible. Bom, é até um exercício legal pra gente fazer. Vamos editar esse arquivo aqui, ó. Em Files, a gente tem o index, né? Em vez de deixar você, coloca aqui, ó. Vou apagar esse texto aqui também, que é bobagem. Vou colocar só um site ok. Site ok. Como eu não coloquei as tags HTML, eu coloquei só um texto ali dentro, né? Aí vamos rodar de novo, vamos ver se ele roda a cópia do nosso arquivo, visto que teve alteração. Rodar nosso playbook de novo. Teoricamente, ele vai sobrepor o arquivo index.html lá com o conteúdo que a gente fez. Quer dizer, estou pensando aqui se ele vai fazer isso mesmo. Isso aqui está numa task ou está num handler? Eu acho que estava numa task. Vamos ver. Cria virtual host, instala Apache, cria virtual host, cria. Copia index, ó. Rodou, atualizou. Legal. Olha lá. Copiou. Agora, se eu for no meu navegador, dá um Ctrl R aqui, ó. Hello World, site ok. Ele não colocou, eu não coloquei aquelas tags BR, né? Enfim, como eu falei, eu não usei nenhuma tag HTML, por isso que tá assim. E se eu der um, ó, nos dois sites aqui. Esse aqui é 159, que você tem no hosts, né? E aí aqui, ó, legal, nosso Apache já tá rodando, tá? O WordPress ainda não vai estar funcionando, porque se eu colocar barra WordPress aqui, que é a pastinha, né? WordPress, ele não tá funcionando porque a gente ainda não colocou o PHP na máquina. Então ele não consegue rodar, vai dar erro mesmo, barra WordPress. Ó, serviço não disponível, porque ele precisa do PHP e tal, e não tá funcionando. Isso aqui realmente é para essa expectativa mesmo. Legal? Então, acho que foi bem produtiva essa aula, a gente fez muita coisa, tem bastante conteúdo aí, a gente trabalhou com templates, que foi algo muito legal. A gente criou um arquivo totalmente customizado e de acordo com as variáveis. Enfim, teve bastante conteúdo. Legal, pessoal? Então, bora aí, bora seguir. A gente se vê na próxima aula. Até mais.